E aí, pessoal, Paulo Soares da DP Comp e do Nota Já aqui, e hoje nós vamos, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o comecinho da legislação trabalhista. Então a gente vai falar sobre a diferença da relação de emprego e da relação de trabalho. Então vamos ver os slides que eu preparei aqui. Então vamos lá. Para falar em legislação trabalhista é fundamental entender a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Então são coisas diferentes. Porque o trabalho é uma coisa bem mais ampla e emprego é um tipo específico de trabalho, tá bom? Esses conceitos, embora parecidos, possuem características distintas que impactam diretamente nos direitos e deveres de empregados e empregadores. Relação de emprego é aquilo que a gente conhece, que a pessoa trabalha numa empresa, vai lá todo dia, tem as folgas, tem férias, tem 13º. A relação de emprego que a gente conhece é essa. Relação de trabalho é uma coisa bem mais ampla, a gente vai ver os detalhes aqui, tá bom? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal da DP Comp se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque você ativando o sininho das notificações, cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar, tá bom? Então vamos lá. A relação de trabalho é um conceito amplo que abrange qualquer atividade onde uma pessoa presta serviço a outra. Pode incluir trabalhos autônomos, serviços eventuais, voluntariado, entre outras. Então, como eu disse, trabalho é toda vez que tem um ser humano trabalhando, ali tem uma relação de trabalho. Se ele está trabalhando para outra pessoa. Então, toda vez que uma pessoa está trabalhando para outra pessoa, independentemente de qual é o vínculo contratual, aquilo é uma relação de trabalho. Mas a gente vai aqui diferenciar a relação de trabalho da relação de emprego, porque o que nos interessa mais é a relação de emprego. E a relação de emprego é aquela formal que cria o vínculo empregatício, tá bom? Então, como a gente já viu, o autônomo não tem relação de emprego. A pessoa que é voluntária numa ONG não tem relação de emprego. E a gente vai te mostrar por que nesses detalhes aqui. A relação de emprego é um tipo específico de relação de trabalho com características próprias definidas pela CLT, que é a lei, é a consolidação das leis do trabalho, que é a lei que cuida de praticamente todas as relações de emprego. A relação de emprego especificamente é o principal tema de estudo do direito do trabalho. Então, teoria do trabalho, teoria de direito do trabalho vai tratar dessa relação de emprego que é diferente da relação de trabalho. Tá bom? Para que exista uma relação de emprego, é preciso que o trabalho seja prestado de forma pessoal, contínua, subordinada a um empregador e mediante pagamento de salário. Nessa frase aqui, eu estou dizendo o que precisa existir para uma relação de trabalho ser considerada uma relação de emprego. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. É isso. Essa frase, ela traduz o que a gente está querendo dizer. A pessoa está trabalhando numa ONG sem ganhar salário, ela é trabalhadora? Ela é trabalhadora. Mas ela é empregada? Não. Então ela tem direitos trabalhistas não igual ao do empregado, tá bom? Tem outros direitos completamente diferentes. Só existe relação de emprego quando todas as suas características estão presentes ao mesmo tempo. Isso é muito importante, pessoal. A gente vai ver no próximo slide quais são os elementos da relação de emprego e esses 4 elementos precisam estar presentes no momento em que você está avaliando aquilo. Não vale ter 3 e não ter o 4, tá bom? Então vamos lá, quais são esses elementos? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Se eu tiver esses 4 elementos na relação entre a pessoa que está trabalhando e para quem ela está trabalhando, a gente tem uma relação de emprego. Se faltar qualquer um desses, a gente tem uma relação de trabalho, tá? Então, a pessoalidade, o trabalho deve ser realizado pelo próprio empregado, sem possibilidade de substituição por outra pessoa. A próxima aula é especificamente sobre pessoalidade, a gente vai ver isso com detalhe. Mas, resumindo, quando a pessoa está trabalhando, ela é empregada dessa outra pessoa, que pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser uma empresa ou uma pessoa que é empregadora,
Só eu posso ir trabalhar, eu não posso mandar outra pessoa, eu não posso mandar a minha irmã. Mesmo que a minha irmã saiba fazer o trabalho, eu não posso mandar ela no meu lugar. Não eventualidade, o trabalho deve ser prestado de forma contínua e regular, não apenas em ocasiões esporádicas. Isso a gente vai ver também numa aula, de que a pessoa não pode estar eventual, de vez em quando eu trabalho, às vezes quando tem trabalho ele me chama e eu vou lá. Não, a relação de emprego, ela exige que haja uma habitualidade, que exige uma constância, tá? Subordinação. O empregado está sujeito às ordens e instruções do empregador. A pessoa precisa estar subordinada, porque se ela está trabalhando para alguém, ela está ali para cumprir uma função específica que aquela pessoa precisa. Então, ela não pode chegar e pensar que ela trabalha no horário que ela quiser, que ela faz as coisas na ordem que ela quiser, do jeito que ela quiser. Não. Ela vai receber uma orientação do seu empregador e ela vai fazer as coisas de acordo com a orientação do empregador. Tá? E a onerosidade, o trabalho remunerado com salário. Se não tiver salário, não é emprego. É o caso do voluntário. A pessoa que é voluntária, ela pode ir, só ela, de forma pessoal, a pessoalidade, de forma regular, sem ser eventual, pode atender. Então, eu trabalho numa ONG, por exemplo, e eu faço aquilo que os diretores da ONG me pedem, mas se eu não ganho salário, não é uma relação de emprego, tá bom? E eu volto a chamar atenção. Só existe relação de emprego quando todas as suas características estão presentes ao mesmo tempo. Se faltar qualquer uma dessas quatro, acabou, tá bom? Então, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. A gente vai falar uma aula específica para cada um desses temas, tá bom? Gostou da aula? Então deixa seu like já. Se você não é inscrito, se inscreve no canal da DPComp, ativa o sininho para você receber as notificações e não se esqueça que a DPComp é tradição em sistemas desde 1981.